para a honra e glória do Teu nome. E o Senhor tem uma palavra específica para cada momento, para cada tempo, Senhor. E este é o tempo desta palavra. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer por isso. No mais, Senhor, proteja, Senhor Jesus, a minha família, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, nos cubra com Teu sangue precioso, todos os dias, Pai, e cega os olhos do inimigo, Senhor Jesus, contra, Senhor Jesus, a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pais amados, amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos acordou com saúde, respirando, podendo andar, sentir o sabor da comida, ter uma casa, ter uma família, morar numa cidade tão maravilhosa, ter uma igreja tão maravilhosa, Senhor Jesus, com os irmãos tão abençoados, cheio do Espírito Santo. Ter a oportunidade, Senhor Jesus, de congregar em uma igreja que todos os dias ela está de portas abertas para receber o Teu povo, Pai. Obrigada porque o Senhor é o pastor desta igreja. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor Jesus, os nossos erros, as nossas falhas. Mas estamos caminhando contigo, Senhor. E cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de ser melhor do que o ontem, Pai. Eu me entrego totalmente à dependência do Teu Espírito Santo. Porque se o Teu Espírito Santo falar, nós vamos receber, Pai. Olha as vidas que estão através da internet, as vidas que estão hospitalizadas, como o Luiz Carlos que fez, Senhor, a cirurgia hoje. O Alan diz que ele está bem. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor que fez essa cirurgia. Foi o Senhor, papai, que trocou, Senhor Jesus, o aparelho do coração dele. É o Senhor que está prolongando os anos de vida dele com saúde. Obrigado pela sua esposa Raquel, que está do seu lado. Obrigada, Senhor Jesus, pela Sara, neta da irmã Hiládia, que desde que nasceu, Pai, tem enfrentado lutas. Oh, papai, mas os seus pais, a avó, toda a família, os avós, todos os dias tem apresentado a vida da Sara em Tuas mãos. A Sara é Tua, Pai. A vida dela é para glorificar o Teu nome. Por isso nós temos certeza, Senhor, da cura dela. Obrigado pela vida do irmão Geraldo, esposo da irmã Francileusa, intercessora dessa igreja, que como ela deu testemunho ontem, é luta através de luta. Mas o Senhor tem dado graça a ela, para ela estar nos pés do Senhor, buscando o Senhor. Obrigado pela vida da irmã Esther, intercessora dessa igreja, que os ventos têm vindo sobre a vida dela, mas ela persiste nos pés do Senhor. E hoje ela está aqui, Senhor, em gratidão a Ti. Obrigada, Senhor. Oh, papai, pela vida da irmã Magda, que eu nem sabia, Senhor. O seu filho, seu irmão partiu para a glória. Que o Senhor possa consolar o coração dela e de toda a família. E quantos irmãos, Senhor, estão enfermos, estão passando por luta, mas o Senhor é o pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Seja qual for a necessidade do Teu povo, da Tua igreja, entra com a Tua provisão, com o Teu milagre. E eu me coloco totalmente na dependência do Teu Espírito, para que o Senhor fale comigo e fale com a Tua igreja. Aonde essa mensagem entrar, entra primeiro, Jesus. Entra primeiro e fala aos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O pastor Denor falou, gente, mas eu fiquei muito feliz das instituições que nós ajudamos, é a mais carente. Há muita necessidade, né, irmãos? Tem tantas instituições precisando de ajuda, irmãos. Se a gente pudesse, a gente ajudava todas, né? Mas assim, e eles estão tão felizes, irmãos, de receber toda semana as verduras, né, irmãos? Que agora era arroz e feijão. Agora eles têm verdura. De vez em quando, na semana, uma carninha. Mas em nome de Jesus, irmão, Deus tem abençoado aquela instituição.
Deus está abençoando. Então aquela senhora, que ela dá com tanta alegria, ela faz a comida ali com tanta alegria, sabe? Não há tristeza no coração dela de estar ali naquela instituição. Pastor Luiz Carlos, que está à frente ali, ele é um pouquinho gago, eu queria que ele desse o testemunho aqui, mas ele vai falar, ele fica nervoso quando ele vai falar, sabe, irmãos? Mas eu queria que ele falasse, já deu o testemunho aqui. E eu queria que ele viesse aqui, sabe? Mas em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, né? Hoje foi comprada a geladeira. Quem sabe não vai dar para comprar a segunda. Já pensou 2 geladeiras ali? Se não der, nós vamos comprar tudo em tinta. Porque eu olhei lá, sabe? Deu para olhar que lá está precisando de uma pintura. Pintura, né? Vai ficar novo, dá alegria, né? Pintar aquelas grades lá de azul, né? Fica bonito, ou verde, a cozinha, fica tudo bonito, tudo. Ah, meu Deus, vai ficar bonito. Eu acho que Jesus fica olhando de lá assim, falando assim, ô, glória a Deus, que está mandando uma tinta para pintar esse lugar aqui. Não é bom ajudar, gente? É tão bom, né, gente? Se a gente pudesse ajudar todo mundo. Irmãos, eu queria que vocês abrissem aí em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo por versículo, amém? Glória a Deus. Eu estou com uma pregação aqui, mas eu fiz 2 estudos e eu acho que eu vou falar versículo por versículo, porque é muito bom. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Oh, Senhor, nós convidamos o Senhor para estar à frente, Senhor Jesus, dessa palavra que vai ser ministrada. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que quando o Senhor fala nos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor está aqui e essa palavra que vai ser lida e explicada. Versículo por versículo, eu convido o Teu Espírito Santo para tomar a minha boca, Senhor, para não sair nada que não procede do Senhor. E o que sair, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão que está aqui, amém? Glória a Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o primeiro versículo. O versículo 1 ao versículo 3. Davi e Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Mas o que essa palavra, Diego, pode nos ensinar? Estou muito feliz com o Diego. O Diego ontem reconciliou com Jesus. Dá uma salva de palmas aí. Eita Deus! Ah, é? Amém, que bênção. Eita Jesus, um casal também aceitou Jesus e vai batizar. E o Diego, você sabia que ele é levita na casa do Senhor? Em nome de Jesus, ele vai firmar aqui e vai rever, né? Porque o dom que Deus foi, quem te deu foi Deus. E Deus não deu dom para ficar engavetado. O mundo tenta nos sugar, mas ele é um perdedor. Porque, irmão, Deus até deixa, né? A gente conhece a palavra, a gente dá uma afastada, depois vai puxando as rédeas, sabe? Vai puxando. Até a gente estar no lugar que Deus quer. Então, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, Diego. E eu tenho certeza que Deus vai realizar seu sonho. Eu tenho um filho que chama Diego, e ele é uma bênção, viu? Amém, glória a Deus. Deus é bom demais, né? Então, 1 Samuel, versículo 1 ao versículo 3. Os filisteus juntaram suas forças. Leia, você tem Bíblia aí? Se os irmãos puderem botar aqui. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éves, Dômime, entre Socó e Azeca. A Saul e os israelitas reuniram e se acamparam no vale de Elã, posicionando-lo em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Irmãos, eu gosto dessa guerra que nós aprendemos através da palavra com o povo de Deus. Porque nós estamos vivendo em uma guerra. E a palavra do Senhor nos ensina a guerrear. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui? O campo de batalha não era o território dos filisteus. Era Judá, que significa louvor. O inimigo estava acampado no lugar que simbolicamente representava adoração
aleluia, e promessa. Éfes, como está aqui, significa limite de sangue, uma fronteira entre a terra da aliança e a terra de guerra. Então, o que nós aprendemos aqui? O inimigo sempre tenta tomar o lugar da sua adoração. Sempre. Antes de vencer no natural. Então, nós precisamos guerrear espiritualmente. O que é guerrear espiritualmente? É guerrear com a palavra. É praticar o que a palavra de Deus está nos ensinando. Às vezes a guerra vem justamente onde Deus quer. Às vezes a guerra vem juntamente onde Deus quer que você prospere. Às vezes significa o quê? Às vezes a luta que você enfrenta, como esse povo aqui estava enfrentando, Deus, por que Deus permite a guerra? Para você sair da inerte, para você se mexer, para você buscar o Senhor. Vocês entenderam? Eu vejo, igual lá, esse pessoal da instituição. O Nicodemos vai lá todas as semanas, vai lá de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e ele resolveu almoçar ali naquela instituição com eles. Pastor, eu vou almoçar lá. Falei, amém. E ele foi almoçar lá. Quando ele foi almoçar, que entrou na cozinha, ele conheceu. E a irmã começou a contar a luta dela. Falar as dificuldades que ela tinha ali. Para o Nicodemos. E aí, quer dizer, ela não estava lamentando. Ela estava contando, né, as dificuldades que é lá a instituição e tudo. E os olhos do Nicodemos, o servo de Deus, aonde ele está, ele, aleluia, é um instrumento nas mãos do Senhor. Os seus olhos não são seus, é de Deus. Os seus ouvidos não são seus, é do Senhor. E quando a unção que está sobre você não é tua, é do Senhor. E em qualquer lugar que você está, Deus quer te usar para guerrear, para interceder, para exortar. Uma vez a gente estava fazendo um bolo aqui para dar para a igreja, né? Que era 500 pedaços de bolo. E sobrou muita rapa do bolo, que às vezes o bolo queimou. E uma irmã falou assim, pastor, o que a gente faz dessa rapa de bolo? Falei, joga fora, né? Porque eram umas rapas. Aí tem uma intercessora aqui chamada Esther, falou, não, senhora, nós vamos guardar para dar para alguém. E na hora chegou o pessoal do Deus Proverá, de uma instituição que a gente ajuda. E aí ela pegou e falou, olha, tem muita rapa de bolo aqui que vocês querem. E aí eles comeram. E eles disseram, nossa, mas que coisa gostosa. Obrigado. E ela pegou os sacos de rapa. Eu falei, vocês querem levar? É lógico que nós queremos. Obrigado. E eu falei, eita Jesus, aprende, Hilta. Nada se desperdiça, tudo aproveita. Então, amados, a gente vê aqui, do versículo 4 ao versículo 11. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias. E falou segundo aquelas palavras, dizendo, por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem, e ele me matar, seremos vosso servo. Saul e todo Israel se espantaram e temeram muito. Então o que a gente vai aprender aqui? O nome Golias vem de uma raiz que significa descoberto, nu, exposto, que representa exposição do medo, do orgulho e do desafio. Ele diz, vocês são servos de Saul. Golias diz, vocês são servos de Saul. Mas Israel não era servo de Saul. Aquele povo era povo de Deus. Israel era servo de Deus. O Altíssimo. Então, quer dizer, Israel não era servo de Saul. Israel era de Deus. Mas o que aquele Golias disse? Vocês são servos de Saul. Mas Israel era servo de Deus, o Altíssimo, não de um homem. Golias vem com uma palavra e não com uma espada. O inimigo começa a guerra pela mente. Muitas vezes nós somos atormentados pelo que ouvimos. Porque nós não deixamos o Espírito Santo nos dar discernimento. Então, aleluia, Jesus, aqui nessa palavra, a gente vai ler versículo por versículo, se der tempo eu vou falar a pregação que eu preparei. O diabo sempre ele tentará redefinir a sua identidade por meio da intimidação. Muitos perdem a guerra antes de lutar.
Aleluia. Porque submete ao medo antes de ouvir Deus. Golias desafia por 40 dias ele desafia aquele povo por 40 dias, amedrontando aquele povo. Então hoje, aleluia Jesus, o inimigo, quem de vocês estão aqui sendo atormentado pelo inimigo? Como a irmã deu aqui o testemunho. Ela estava sendo atormentada, ela fez um concurso e ela estudou, ela deu o melhor. E a palavra negativa a todo momento estava na mente dela. Esse é o Golias. Tirando, aleluia, a fé do nosso coração. Injetando a palavra negativa no nosso coração. E é por isso que nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Porque quando os Golias da vida se levantar, o vírus negativo infiltrar na sua mente, você vai dizer, epa, é o meu Deus que está comigo. Essa guerra não é minha, essa luta não é minha, é do Senhor, e é Ele que vai me dar direção. Então essa irmã disse, ela não sabia o que era correr, ela não, quer dizer, uma dificuldade vinha sobre ela, mas ela tinha um objetivo, ela apresentou diante de Deus, ela orou, ela pediu ao Senhor força, e quando ela começou a fazer a prova, a correr ali, quando ela chegou no final, uai, cadê o povo? Quer dizer, ela foi a primeira a chegar. Ela nem percebeu a força de Deus que estava sobre a vida dela. Amém, irmãos? Então, versículo do 12 ao versículo 23. Aleluia, Jesus. Versículo 12. Não, versículo 4 ao versículo 11. Então saiu do arraial os filisteus, um campeão cujo nome era Golias, e falou segundo aquelas palavras, dizendo, por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem, e ele me matar, seremos vossos servos. Saul e todo Israel se espantaram e temeram muito. Versículo 12. Davi era filho de Jessé, e Davi deixou as ovelhas e foi conforme Jessé lhe ordenara e chegou a ouvir o desafio dos filisteus. Então, amados, Davi não foi à guerra por... Oh, eu pulei aqui, irmãos. Oh, aleluia. Versículo 4 e versículo 11, né? Versículo 4 ao versículo 11. Deixa eu ir para a Bíblia, porque senão eu vou errar aqui. Versículo 4 ao versículo 11. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento do filisteu, tinha 2,90 metros de altura, e ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 60 quilos nas pernas, e usava caneleiras de bronze, e tinha dados de bronze pendurado nas costas. As hastes da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos, 200 gramas, o seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou, gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando na batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram o quê? Atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, afrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Aleluia. Então, o que é que nós vamos ver? A explicação aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que o diabo, ele sempre tenta redefinir a sua identidade por meio da intimidação. Muitos
perdem a guerra antes de lutar. Por quê? Submetem ao medo antes de ouvir Deus. Por isso, todas as afrontas que vêm sobre as nossas vidas, nós precisamos levar a Deus. Porque quem guerreia nossas guerras é o Senhor. Quem nos dá sabedoria, aleluia Jesus, para lutar quando vêm as dificuldades é o Senhor. Então, antes do medo te paralisar, fala com Deus. Chora diante de Deus, fala com Ele, fala, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Qual a estratégia que o Senhor vai me dar? Como eu devo proceder? Às vezes, o medo é tão grande que te paralisa, você fica sem saída. Mas, assim como Golias estava afrontando o povo de Deus, Deus estava permitindo para ensinar o povo de Israel a depender dele. Porque, aleluia, muitas vezes a gente olha a aparência. Golias era um homem grande. Ninguém, aleluia, poderia vencer aquele gigante. Mas o nosso Deus, aleluia, se ele permitiu aquele gigante e os filisteus afrontar, aleluia, Jesus, o seu povo, porque ele queria ver como aquele povo ia proceder, como eles iriam reagir. E você? Quais são os Golias que têm se levantado contra a sua vida? Como você tem saído diante dessa luta, procedido diante dessa luta que tem vindo sobre a tua vida? Você tem colocado a culpa nos outros? Ou você tem pedido ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por essa luta? O que o Senhor está me ensinando? Como é que eu devo proceder? Geralmente, quando eu estou passando por luta, eu olho para dentro de mim e falo, Senhor, alguma coisa o Senhor está me ensinando. O que o Senhor quer me ensinar? Quando acontece alguma coisa entre eu e pastor Aldenor, eu já me calo e falo, Senhor, por que meu marido agiu dessa forma comigo? Por que eu estou me sentindo assim? O que o Senhor quer me ensinar? Alguma coisa na igreja, eu não aprendi a tirar os olhos das pessoas e olhar para mim. Porque Deus está me ensinando. Deus quer ensinar você. Porque quando nós aprendemos, podemos ensinar para os outros. Mas quando a gente só culpa os outros, nós regredimos. Nos tornamos pessoas imaturas. Amém? Então o diabo sempre tenta redefinir a nossa identidade por meio da intimidação. Golias desafia por 40 dias. Aleluia, aquele povo. Aleluia. Então, hoje, aleluia, o inimigo, ele vai gritar contra você. Ele quer intimidar você. Você veio aqui hoje, eu não sei qual é o grito de Golias dentro de você. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas se você veio aqui, Deus vai falar com você através dessa palavra, amém? Lá do versículo 12 ao versículo 23, vamos lá. Davi era filho de Jessé, afrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. E 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, os filisteus aproximou-se de manhã, de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostado e 10 pães, e leve-as depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles, e veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul, com todos os homens de Israel, no vale de Elã, lutando contra os filisteus. O que o Senhor quer nos ensinar aqui, através dessa palavra? Então, Davi era o quê? Filho de Jessé. E Davi deixou as ovelhas e foi conforme o seu pai ordenara. Ele era obediente. Chegando, ouviu
os desafios de filisteus. Então Davi foi à guerra porque foi convocado. Davi foi à guerra não porque foi convocado, mas porque foi obediente ao seu pai. Ele foi amando do seu pai. Ele estava levando o pão, não espada. Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque honrou a missão, aleluia, Jesus, que o seu pai a dara. Enquanto todos ouviram com medo, Davi ouviu com zelo pelo nome de Deus. Aleluia. Então Deus, ele promove quem faz o comum com o coração alinhado ao céu. Às vezes, nós menosprezamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes você trabalha na recepção. Mas é um trabalho tão simples. Você faz com amor, com dedicação, Deus está vendo. Eu sou uma intercessora. Você não é vista. Mas Deus está vendo os seus joelhos dobrados, as suas orações que abençoa tantas pessoas. Talvez você é aquela pessoa que limpa a igreja. É um trabalho tão simples. Eu já limpei a igreja, eu já lavei banheiro, eu já trabalhei na recepção, eu já trabalhei na cozinha e trabalho até hoje. São trabalhos tão dignos como qualquer um. Quando você faz com amor, porque você tem dentro de você o servir em qualquer posição que você esteja. Você faz com amor, o céu se abre. Então Davi, ele cuidava das ovelhas. Mas quando foi lhe dado uma missão de levar o lanche para os seus irmãos, ele obedeceu. Quando ele chegou naquele lugar, os ouvidos dele estavam atentos. Os ouvidos de Davi, não eram os ouvidos de Davi, era de Deus. Os olhos de Davi não eram os olhos dele, eram os olhos de Deus. Deus estava preparando Davi, aleluia, para algo grande. Davi não era visto, reconhecido, ele era um menino, estava aprendendo. Mas Deus aqui, talvez você tenha chegado aqui nessa igreja, talvez você pense que você não é notado, você não é enxergado por ninguém, mas Deus está te vendo. Deus te trouxe aqui porque você é uma guerreira, porque você é um guerreiro, porque Deus quer te usar. Você não está alheio aos olhos de Deus. Deus, ele é o Deus que contempla aquilo que está no teu coração. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece os seus sentimentos. Aleluia! E tudo que está acontecendo com você, Deus está vendo o seu proceder. Deus estava vendo o proceder aqui de Davi. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E ele fala do versículo 24 ao versículo 30. Vamos ler lá? Vou começar do 20. Então Davi, levantando de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé, seu pai, havia ordenado. Viu a obediência dele? Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Isso aqui é coincidência? Não. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelo seu suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Presta atenção. Ele só foi levar? Ele foi em obediência a seu pai. Aleluia. Ele não queria estar ali. Ele não foi levar a espada, ele não foi guerrear. O mais interessante, Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos surgiram cheios de medo.
E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer, e também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam a seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi disse. Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo? Quando Eliabe, que é irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou o quê? Irritado com ele, perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então virou, parou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. A palavra de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Irmãos, vamos à explicação aqui. Então aqui a gente vê Eliabe, seu irmão aqui, irmãos, mais velho, acendeu-se a ira contra Davi. Por quê? Com quem deixaste aquelas ovelhas no deserto? Ele disse: eu conheço Davi, a sua presunção. Davi enfrenta a sua primeira oposição na sua própria casa. Na sua própria casa, seu próprio irmão. Eliabe menosprezava seu ministério e questiona sua motivação. Quem não teve coragem de enfrentar o gigante vai tentar impedir de enfrentá-lo. Irmãos, o desprezo na família faz parte do processo de Deus. Não deixe, às vezes, a incredulidade abafar o seu chamado. Deus, Ele testa a sua fé. Não pare por causa das críticas de quem está te parando. Faz parte do processo de Deus para te dar maturidade. Deus que te ungiu vai te respaldar, mesmo que seus irmãos não entendam. Então, é interessante que aqui no versículo 20, quando ele diz assim, no versículo 20, levantando de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado, chegando ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Davi não esperou ser chamado, ele apresentou. Deus está procurando voluntários espirituais. Ele foi ali com a missão porque o seu pai mandara. Mas os ouvidos de Davi estavam atentos. Quando nós chegamos na casa do Senhor, os nossos ouvidos têm que estar atentos, os nossos olhos têm que estar abertos, porque Deus quer te usar. Ele não era um soldado ali na frente daquela guerra, mas Deus, quando o enviara, ele estava no lugar certo e ele teve a sensibilidade de perceber, aleluia, a afronta de Satanás sobre o povo de Deus. Quando você vem para a igreja, você vem buscar algo, você quer ouvir algo, mas às vezes você chega na igreja, Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma direção para guerrear pelos seus irmãos que estão aqui. Ora, karamashirimanai. Então Deus está procurando voluntários espirituais, gente que não espera um convite formal para fazer a vontade de Deus, aleluia. Davi não era soldado, não tinha armadura, mas ele tinha disposição.
A primeira atitude que vence é a disponibilidade. Hoje, quando eu sou assim, eu olho todos os WhatsApp. E hoje, quando eu estava ali na recepção, eu vi um casal assim. Gente, eu não vou poder estar hoje na recepção. Eu gostaria, se tiver alguém que pode ficar para mim, prontamente, esse casal que está na porta se prontificou. Foi assim, ó. Eu falei, nossa. Eu olhei os minutos, falei, poxa, que bênção. É isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos disponíveis. Deus quer que nós estejamos atentos. Para que a bênção dEle, a revelação dEle, o poder dEle, a direção dEle seja nos dada. Oh, Rakaramashuri Manai. Então a prontidão de Davi, um coração voluntário. Ele não tinha obrigação de lutar, mas ele entendeu que o problema do povo de Deus era também o seu problema. O problema desta igreja, o problema da nossa nação é nosso. Nós somos chamados como guerreiros, como exército do Senhor. Deus nos deu a palavra, nos deu o Espírito de Deus. E nós temos que olhar todas as situações, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. A história de Davi nos ensina. Aleluia. Aleluia. Muitos, olha a história de Davi, que é a unção de Davi. Mas poucos querem um coração de servo. Davi era servo. Ele servia. Ele estava ali. Ele estava ali em obediência a seu pai. Aleluia. Mas existia uma unção diferenciada na vida de Davi. Ele estava disposto a levar o pão, o queijo para os seus irmãos. Um serviço aparentemente pequeno, mas que levou a um lugar de guerra. A um lugar de guerra. Deus leva os que servem nos bastidores, aleluia, para a batalha. Porque a fidelidade do pouco é a chave para a autoridade de muitos. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi foi cedo. Isso aponta para diligência, prioridade, foco. Enquanto muitos ainda estavam dormindo, com medo, Davi já estava no caminho. Aleluia. A vitória que são dadas aos que levantam cedo espiritualmente, que colocam Deus como prioridade logo no início do dia. Aleluia. Toma a sua decisão. Eu vou para a igreja hoje, eu vou para a escola dominical, eu vou para o culto, eu vou participar desse clamor que está tendo na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas eu estou cansado, trabalhei o dia todo. Não, eu quero ouvir Deus, eu quero somar, eu quero estar junto com os irmãos. Oh, glória. Qual é o gigante que você precisa parar de ignorar e começar a enfrentar e tomar posição? Qual é o gigante que está impedindo você de fazer a obra de Deus? Você tem medo de apresentar o Senhor? Você está escondendo Ele? Fala com Deus. Há quanto tempo Deus está te chamando para uma entrega mais profunda que você está adiando? Há quanto tempo, Diego, Deus está te chamando para que você se entregue totalmente? Porque foi Deus que te escolheu. E o propósito que Deus tem na sua vida, o inimigo não é páreo. Só falta você se posicionar. Só falta nós nos posicionarmos. Porque quando nós nos posicionamos, quem faz o milagre na nossa vida é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então hoje é dia de apresentar, mesmo sem armadura, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem todas as respostas, Deus está te chamando para a guerra. Ele mesmo vai te capacitar no caminho. Dê o passo. Saia da zona do conforto. A unção está à disposição. Basta você querer. Um vencedor de Deus, um soldado de Deus,
ele não escuta a voz errada. Ele sabe discernir quando Deus fala com ele. Ele sabe qual é a voz de Deus. A gente vê aqui, aleluia, Jesus, no versículo 28. Aleluia. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau e você veio só para ver a batalha. Então Davi teve que vencer a voz do desprezo antes de vencer o gigante. A rejeição do seu irmão. Sempre que você se levanta para algo grande, surgirão vozes tentando te desqualificar. Você não vai dar conta, você não é capaz, você não tem estrutura, você não tem o entendimento. Às vezes vem gente próxima da família, às vezes na igreja, passando. Eliabe tentou ferir Davi onde ele era mais forte, no coração. Por isso nós precisamos ser fortalecidos com a palavra de Deus, de dia e de noite. Aleluia. Eliabe não viu o que Deus viu em Davi. O diabo não consegue ver o que Deus vê em você. As pessoas não conseguem ver aquilo que Deus vê em você. Só Deus conhece o coração. 1 Samuel 16:7 diz isso. Então a crítica de Eliabe revela ciúme, frustração, religiosidade. Muitos que não enfrentam seus próprios gigantes tentam impedir os outros de enfrentar os deles. Quais são os seus medos? Quais são os seus gigantes? Aleluia! Que você tem enfrentado. Entenda que se você está passando por essa luta de rejeição, indiferença, medo, eu não consigo, eu não posso, é porque Deus está permitindo, porque você que tem que enfrentar. Deus já te deu a disposição, Ele te deu a palavra, deu o passo. Deu o passo, que o resto Deus faz. Deus é fiel. Aleluia. De que voz você precisa se desligar? Há palavras que marcam. Há palavras que te marcam e ainda te paralisa. Esta é na hora de ouvir a voz de Deus. Acima das vozes do medo, da vergonha e da acusação. Aleluia, Deus está calado. A voz de Eliabe na sua vida. Davi estava ali. O que está fazendo aqui, seu presunçoso? O que você está fazendo aqui? Tu é intercessora? Tu é pastora? Tu é líder? O que você está fazendo aqui na igreja? O diabo. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Estou aqui porque tem uma unção de Deus sobre a minha vida. Estou aqui para ser um canal, a boca de Deus. Aonde você estiver, você é a boca de Deus, você é a autoridade de Deus, você é a presença de Deus, e o diabo não vai tentar te calar, ele vai tentar te calar, mas a unção que está sobre você vai colocar o diabo no lugar. Aleluia. As vozes que tentam sufocar o seu chamado estão sendo quebradas agora, você crê? Fala em nome de Jesus. Toda voz de Golias, de Eliabe, sai da minha vida. Há uma nova autoridade sendo liberada, porque você escolheu ouvir a voz de Deus. Do versículo 34 ao versículo 37, vamos lá, diz assim: glória a Deus, aleluia. Vou ler a partir do versículo 31. A palavra de Davi chegou aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Gente, eu acho isso aqui tão interessante. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Irmãos,
Há certos problemas que o diabo paralisa você. Mas quando você está com os olhos na palavra de Deus, ninguém dá nada para você. Mas quando você age sob a palavra de Deus, o inimigo tem que se retirar. Davi não era nada aos olhos das pessoas, nem aos olhos da tua família. Mas Davi, ele estava com a sensibilidade do Espírito de Deus. Ele estava ali não com os olhos humanos. Ele estava ali não com a boca dele. Ele estava ali não com o sentimento dele. Ele estava na unção do Espírito, conversando com o rei Saul. E ele disse, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz? E ele é um guerreiro, desde mocidade. Olha as impossibilidades, querendo travar Davi. Quais as impossibilidades que estão vindo para te travar? Para deixar você paralisado? Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou um golpe e livro da ovelha de sua boca. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão, um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrarás das mãos dos filisteus. Então, um vencedor, ele lembra das vitórias passadas. Ele lembra quando ele estava passando por luta, na escassez, na doença. Deus foi a sua mão, Deus foi a sua provisão. E quando a luta vem, você, ei, lá o Senhor foi comigo. O que é essa luta agora para o meu Deus? É nada. Nas pequenas coisas, você vê a mão de Deus e você glorifica. E quando Deus vai te aperfeiçoando nas pequenas batalhas, e você vê a mão de Deus. E quando chega no lugar que Deus quer que você esteja, você já está preparado para guerrear. Então, antes de enfrentar Golias, Davi se lembrou de como Deus já tinha livrado. Quem vive de memória curta não tem fé firme. A gratidão, aleluia, Jesus, é a mãe da coragem. Não tem como, aleluia, você esquecer dos feitos de Deus, quem você era antes de conhecer Jesus, por onde você andava, como era a sua vida, e olha o que você se tornou hoje. E o que são essas lutas que você está enfrentando agora? Você já esqueceu as passadas? Da onde Deus te tirou? O que você se tornou? Ou você pensa que as lutas vão cessar? Não! As lutas vão se intensificar. Mas quando Deus te prepara, é uma luta aqui, uma luta ali, e você ora, e Deus te dá vitória. E você ora, Deus abre a porta. Deus te cura, Deus abre porta. Porque Ele está te preparando para algo maior. Quando você dá glória, quando você entende e glorifica o nome dEle. Você que deu testemunho aqui hoje, irmã, prepare-se. Em lugares altos Deus vai te colocar. Dependa dEle. Dê a honra para Ele. Glorifique o nome dEle. Nesta igreja, quando eu cheguei nessa igreja, eu limpava o chão, lavava os banheiros com alegria. De manhã, 7 horas eu estava aqui. O pastor não estava, eu estava aqui. Uma vez tinha um caseiro que morava aqui. E ele dizia para mim, tu ora demais. E o pastor fez uma viagem. E todo dia, 7 horas da manhã, eu estava aqui. E o pastor viajou. Ficou 2 semanas. Quando eu cheguei,
Era no templo. Eu orava todo dia no templo. Estava ele lá, falou assim, não vai entrar. Eu falei assim, como é que é? Você não vai deixar a gente entrar para orar aí dentro? Não, não vai entrar. Eu falei, você está brincando? Meu filho, eu sou a líder de intercessão aqui, nós vamos orar. Eu vou entrar sim. Não vai. Eu falei, não tem problema não. Aqui onde era essa igreja, era cheia de brita. E tinha uma tendinha, daquelas menores. E aí, as irmãs estavam chegando e falaram, vamos orar aqui. No sol, o sol estava se pondo. Irmã Hilton, por que a gente não pode entrar? Eu falei assim, não sei, nós não podemos entrar. Aí o Senhor disse assim, aí as irmãs chegaram, nós oramos, lemos a palavra, e o Senhor disse, pega um rodo. Eu falei, pega um rodo? E tinha uns pontos branquinhos, num varal assim. Aí o Senhor disse, pega aquele pano, molha o pano, e passa em volta desse lote, todinho, na brita. Eu falei, Jesus, acho que eu estou ficando louca. Estou ficando louca, Deus. Peguei o pano e falei, gente, dá as mãos aí e fica orando o Salmo 91. Vou fazer aquilo que Deus mandou para eu fazer. O servo de Deus, ele é sensível à voz do Espírito Santo. E eu peguei aquele pano. Peguei o rodo. Ele disse, você vai lavar esse pano. Eu falei, estou em obediência ao meu Deus. Peguei o pano. Passei todo em volta do lote. O Senhor disse, mostra para ele. Eu mostrei e falou assim, assim está a sua vida. Por pouco tempo tu ficarás neste lugar, porque esta casa é do Senhor. Uma semana, Senhor, chegava aqui, não entra. Quando chegou 7 dias seguidos, ele falou, vocês não desistem mesmo, pode entrar. O diabo, ele queria que eu desistisse, ele queria que as irmãs desistissem, mas quem anda com Deus, nós somos ignorados, nós somos desprezados, mas quando você está com Deus, Deus, ele permite tudo na tua vida, para ver sua persistência, a tua fé. A minha luta não era contra aquele irmão, a minha luta era contra Satanás, e ele estava furioso, porque quando você dobra o joelho, quando você ora, quando você clama, o céu se abre. O céu se abre. E uma semana, nós oramos naquele lugar. Pastor chegou, está tudo bem, está tudo bem. Tem alguma coisa para falar? Não, pastor, não tem nada não. Pastor, aconteceu isso? Não, esquece. Isso é nada. Isso é nada. Deus estava me preparando. Deus estava me preparando. Pastora, irmã Hilton, você não precisa, já tem um irmão aqui para poder limpar o banheiro. Olhava os banheiros. Senhor Jesus, mas isso aqui é a casa do Senhor. Esse banheiro está mal lavado. Com cheiro, que não. Cheiro, banheiro de homem, se não lavar com que boa, fica com aquele cheiro abençoado. Pegava que boa, está gastando que boa demais. Fala que a casa do Senhor tem que estar tudo limpo, cheiroso. Pastor, olha. Bota aí, se te precisar, pode. Eu vou dar um litro que boa aqui para poder lavar os banheiros. Tudo que a gente faz, essa mulher bota defeito. Eu falei, não bota defeito não. É porque a casa do Senhor tem papel higiênico, está limpo. Olhava na sala, orava e ia embora. Sabe por quê? Porque a casa de Deus, os olhos não são seus. Quando você vê alguma coisa estragada na igreja, quando você vê uma coisa fora do lugar, não é para falar para a pastora, não é para falar para o pastor, é para você, aleluia, ser a mão de Deus, arrumar, colocar a coisa no lugar. Porque é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Se você não cuida da casa do Pai, como é que você vai cuidar da sua? Ora, caramachirimanai. Davi tinha uma história com Deus. Ele sabia que se Deus o livrou no secreto, também livraria no público. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quais os leões, Jesus, que você já venceu? Representa as dificuldades que você enfrentou para você chegar até aqui hoje. Você tem anotado seus testemunhos? Você tem falado dos milagres de Deus que Deus tem feito na tua vida?
Ou você tem só visto as dificuldades, as lutas, os problemas? Você não tem glorificado o nome do Senhor, aleluia, por tantas coisas que Deus tem feito na sua vida. A memória das vitórias fortalece a fé no momento de crise, traz a memória. Quero trazer a memória o que me traz esperança. Deus está ativando suas memórias espirituais. Há vitórias que você esqueceu, mas o Senhor vai trazer a sua lembrança. Um vencedor é preparado. Um vencedor é preparado estrategicamente para a obra do Senhor. Do versículo 39 e 40, eu peço a vocês que me deem pelo menos 10 minutos. 39 e 40, vamos lá. Diz assim: Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado e escolheu um riacho, 5 pedras lisas e colocou na bolsa, isto é, no seu alfage do pastor, com sua atiradeira na mão, e aproximou-se dos filisteus. Oh, aleluia, Jesus! Aproximou-se dos filisteus. Então Davi não quis lutar com a armadura de Saul. Ele lutou com o que Deus já havia treinado as suas mãos. Você não precisa usar nada de ninguém. Fala dos seus testemunhos, fala da sua vida. Quando eu aceitei Jesus, eu queria tanto aprender, eu queria tanto evangelizar. Senhor, eu queria tanto falar do amor de Deus, mas não tem para quem falar. Como é que eu falo? Ia no sinal. O sinal abria, eu falava: Jesus te ama. E saía correndo. Eu queria ligar para as pessoas, não tinha para quem ligar. Pegava o achei. Senhor, olha, Jesus. Atendia. Alô, quem está falando? É Maria, ó, estou dizendo, Jesus mandou te dizer que Ele te ama. Lê essa palavra, tal, tal. Onde você achou meu telefone? Deus mandou, a paz do Senhor, fica com Deus, tchau. E foi assim que eu comecei a fazer a obra de Deus. Você não precisa copiar ninguém. Deus, Ele te dá ferramentas e estratégia para você fazer a obra dEle. Não adianta tentar vestir a armadura das pessoas que não servem você. Você é única. Você é único. Deus chamou você para lutar. Aleluia, Jesus, com as armas dEle. Aleluia. Você está tentando ser quem Deus não te chamou para ser? Deus está afiando as suas armas. O tempo de imitação acabou. Se coloca na presença de Deus. O mundo lá fora está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não tente ser missionária Marilene, pastora Julieta, pastora Hilta. Seja você. Abra a tua boca e deixa o Espírito Santo de Deus te usar. O que sair da sua boca é Deus usando você para exortar, para corrigir, para edificar as pessoas. Um vencedor enfrenta gigante com fé e autoridade. Quando Davi, ele olhou aquele gigante, e ele olhou para trás e viu quanto Deus tinha usado ele nas pequenas lutas, ele sabia que aquele gigante era nada para Deus. Porque era o povo de Deus que estava sendo afrontado. E ele se colocou na posição. Hoje, nós olhamos para o nosso país. Nós olhamos para nossas autoridades. E nós vemos o que está acontecendo na nossa nação. E nós temos que orar e pedir: Senhor, cadê os seus valentes? Cadê os homens de Deus, Senhor? Que estão exercendo a autoridade. Porque foi o Senhor que permitiu ele estar exercendo aqueles cargos ali de autoridade para governar o nosso país. Levante eles, Senhor. Essa nação, essa terra é tua. Nós somos o teu povo, somos a igreja do Senhor. E nós precisamos, Senhor, nos levantar como igreja. Se o Senhor está permitindo, é porque o Senhor quer que a tua igreja use a arma que é a oração. Use a arma que é a intercessão.
Se as coisas não estão mudando, não é Deus que não quer, é porque nós como igreja não estamos nos posicionando como Deus quer que nós nos posicionemos. Davi não tinha espada, escudo ou lança, mas tinha algo infinitamente maior, o nome do Senhor dos Exércitos. A autoridade espiritual não vem de que você carrega na mão, mas do que está sobre a sua vida, que é o Espírito Santo. Golias estava armado até os dentes, mas espiritualmente estava nu. O mundo pode ter as armas dele, mas não tem a palavra, não tem o Espírito Santo que você tem. Davi estava aparentemente desarmado, mas espiritualmente blindado. Nós estamos blindados pela palavra de Deus, pela revelação da palavra. Essa batalha nos mostra que as guerras espirituais não são vencidas por força humana, são vencidas com fé e autoridade nos pés do Senhor. A autoridade de Davi não estava na ousadia, mas na convicção de quem enviou. Você sabe quem te chamou? Quem sabe quem escolheu você? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? A família que você tem? Ele não estava ali por vontade própria, ele foi embaixador de Deus. Observe que ele profetiza a derrota de Golias antes mesmo de lutar. A fé não esperava ver para crer. Ele declara com autoridade aquilo que já era realidade no céu. Aleluia. Um vencedor mata o gigante e corta a cabeça dele, como fez Davi. Você tem enfrentado seus gigantes com armas naturais ou espirituais? É a palavra, é jejum, é oração, é perseverança. Tem declarado a palavra com fé ou tem alimentado do medo com palavras de derrota? Está na hora de nós nos posicionarmos em Cristo. Quando ele viu a cruz, ele disse: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Ele enfrentou o medo. E ele ressuscitou, hoje está à direita do Pai. Aleluia. Hoje o Senhor está renovando a sua autoridade espiritual. Que você possa sair daqui. Aleluia. E dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento nas suas mãos, em todos os lugares que eu for. Me usa, Pai, como o Senhor usou Davi. Lá no versículo 51, para encerrar, o Senhor diz assim: glória a Deus. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada dos filisteus, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Então, irmãos, tem do versículo, né? Depois você lê a história aí. Então, Davi não apenas derrubou os gigantes, ele finalizou. Muitos vencem na primeira fase da batalha, mas não termina o que começa. Davi nos ensina: gigante derrubado precisa ser eliminado por completo. Vá até o fim. Tudo na sua vida. Deus te deu uma família. Embora às vezes está com problema com os filhos, estão nas drogas, às vezes estão desempregados, estão, aleluia, afastados dos caminhos do Senhor, mas Deus te deu essa família. Lute, guerreia, não abre mão. Deus te deu um emprego, a luta lá com o chefe, perseguição no trabalho. Deus te deu essa porta, te deu esse emprego. Em nome de Jesus, você é um servo de Deus. Use as armas, oração, intercessão. Não guerreia contra as pessoas. Só ore, entregue nas mãos de Deus. Que Deus tem um propósito te usando para moldar essas pessoas que estão do teu lado. Porque Deus é fiel. Você está nessa igreja, tem luta, tem dificuldade. Não saia, persista. Guerreia, enfrenta, porque Deus está com você. Eu quero chamar as intercessoras aqui. Há coisas que você precisa cortar pela raiz. Não basta, aleluia, só conhecer. Você precisa mexer, se posicionar. Muitos oram para Deus dar um jeito, aleluia, no pecado, mas continua alimentando o que deveria ser morto. Davi usou a sua própria espada do inimigo para cortar a cabeça. Isso fala de vencer com inteligência espiritual. O que era arma contra você agora se torna testemunha a seu favor. Cortar a cabeça é declarar: isso aqui não volta mais. É um ato de santidade. Eu gostaria que você levantasse. Glória a Deus, aleluia. Um vencedor
encoraje os outros a vencerem. Aleluia. A vitória de Davi foi coletiva pelo posicionamento dele. A coragem incendiou o seu coração. A coragem de Davi, daquele menino que não tinha nada para oferecer, mas quando, aleluia, Jesus, desde criança, ele ouvia as histórias de Deus, e ele interiorizou aquela palavra no coração dele. E quando os animais vinham e atacavam as suas ovelhas, a sabedoria de Deus aflorava sobre ele, a força de Deus vinha sobre ele, e ele enfrentava os ursos, os inimigos, e as ovelhas, aleluia, era protegida. E quando ele estava diante daquele Golias, a mesma fé que ele teve para defender aquelas ovelhas, ele teve para defender aquele povo de Deus. A mensagem para você: Deus te escolheu, assim como escolheu Davi. Você só precisa depender dele. Porque quando você depende dele, a unção de Deus vem sobre a tua vida e o inimigo é vencido. Feche seus olhos. Senhor dos exércitos, Deus vivo e poderoso, Rei invencível, hoje nós nos levantamos como Davi diante de Golias, não com espada ou lança, mas em nome do Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Declaramos diante do céu, da terra e do inferno, nós não temeremos os gigantes, não temeremos o pecado, a vergonha, o trauma, o vício, a opressão. Hoje, Senhor, erguemos a nossa fé como pedra na funda e lançamos contra tudo que tem afrontado o teu nome na nossa vida. Amém. Caiam por terra agora, em nome de Jesus, os gigantes da incredulidade, da paralisia espiritual, da pornografia, do medo do futuro, da depressão, da rejeição, da prostituição, das palavras malditas lançadas sobre nós. Tomamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, e cortamos a cabeça de todo gigante. Declaramos o fim de ciclos destrutivos. Renunciamos a aliança com o pecado. Fechamos as brechas e nos revestimos da tua armadura. Senhor, dai-nos coragem, não só para derrubar, mas para eliminar o mal pela raiz. Dai-nos autoridade para correr na direção da batalha e ousadia para influenciar outros com a nossa fé. Amém. Levanta-nos como incendiário do teu reino, como guerreiros que não recuam, como os filhos que não se rendem, como a noiva se prepara para o teu retorno. E declaramos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, pois do Senhor é a guerra e do Senhor é a vitória. Em nome de Jesus, o nosso Rei General. Amém. É você. Aleluia. É você que se faz um agente de transformação. Quando você deixa Deus te usar. A unção de Davi está sobre você. Não porque você é forte, mas porque Deus é contigo. Que você possa entender que uma história, não uma história infantil, uma história verídica que aconteceu com Davi. Davi era apenas um menino. Mas ele foi um referencial no povo de Deus, desde criança, porque ele tinha a sensibilidade do Espírito. Por mais pequeno que você seja, Deus está te dizendo que Ele quer te usar. É chegada a hora da igreja se levantar em todas as posições, porque o inimigo tem se levantado. Mas deixa Deus usar a sua boca, milhares e milhares de pessoas